Boa noite, hoje é o vídeo 69 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano, para mostrar uma perspectiva da minha realidade, a forma como eu enxergo o mundo, ou talvez uma filosofia, a forma como eu interpreto a realidade, para buscar cada vez mais aprimorar a minha visão da realidade e fazer uma retrospectiva depois no futuro, então seria mais como um vlog. Eu tô meio rouco, o resfriado tá acabando, então pode ser que eu vou dar umas tossidas aí, peço perdão pelo áudio. E lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, é que hoje a versão de relacionamento é essa. Relacionamento, quando eu penso em relacionamento, eu penso numa forma de interconexão entre as pessoas para extrair experiência de perspectivas de realidade através das pessoas. Então, quando você passa a se envolver com as pessoas de forma completamente genuína, geralmente as pessoas se sentem leves e querendo ser genuínas também com você. E nos relacionamentos entre família, entre amigos, e no caso específico, o relacionamento amoroso, depois eu falo, é uma forma de você tentar, além da sua perspectiva, enxergar no máximo grau de empatia, fraternidade, respeito e amor a perspectiva e a realidade que a pessoa vivenciou. Porque, como comentado sobre o vídeo da imortalidade, como o nosso tempo é escasso, uma forma mais fácil de você conseguir compreender um pouco mais da realidade mais profundo seria através da perspectiva e da realidade das outras pessoas, através de histórias de superação, através de histórias, através de exemplos de vida, através de formas de vivência, de viver. E para você extrair esse relacionamento genuíno entre as pessoas, eu acho que eu falei um pouco disso sobre no perdão também e sobre você não ter qualquer defeito ou qualquer questão interna que te gera conflito entre as pessoas. Geralmente, os primeiros conflitos que a gente tem, ele está no nosso círculo familiar, né? Porque às vezes muitas pessoas brigam com a sua família, brigam com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. E conforme você vai entendendo das questões psíquicas dos seus familiares e tendo um maior grau de empatia, de consciência sobre eles, mais nada passa a te incomodar neles, né? Porque você começa a ter uma compreensão mais profunda do porquê eles são assim. E conforme você vai expandindo isso para os seus ciclos sociais, isso para os seus amigos, para as suas pessoas do trabalho, você vai se lapidando e construindo e vai se fortalecendo mentalmente e expandindo, não sei nem se pode chamar assim, a sua consciência e mais nada passa a te incomodar. E aí você chega num nível, por exemplo, de que se nada mais, nenhuma pessoa mais possa me incomodar, eu tenho empatia, começo a entender o do porquê as pessoas são assim, porque conforme você vai ficando mais consciente de si mesmo, você passa a enxergar a consciência que a pessoa está. Então, se a pessoa que você está se relacionando fala uma frase ou tem alguma questão interna, algum problema com você, você passa a perceber através da frase dela, através da palavra, alguns conflitos internos que são e diz respeito a ela e não a mim, por exemplo, e que por saber disso, aí que vem grande responsabilidade, né, perante um indivíduo, porque conhecendo alguns dos traumas das pessoas, até mesmo de forma intuitiva, e os desejos dela, você pode utilizar isso ou pelo bem ou pelo mal, porque conhecendo a fragilidade das pessoas, você pode utilizar de tantos artifícios e mecanismos para influenciar a consciência e a percepção da realidade dela. E isso não é legal fazer, isso não é bom fazer, porque cada indivíduo está na sua experiência, na sua compreensão da realidade, na sua compreensão máxima da sua consciência, e todos teriam a oportunidade de expandir mais, mas talvez muitas pessoas nos seus relacionamentos preferem evitar os conflitos na família ou pensam em evitar relacionamentos com amigos porque você querer entender do porquê o outro incomoda em você, você tem que acessar algumas questões internas, alguns traumas, algumas questões pessoais que talvez te geram grande sofrimento e dor, mas que
após isso, te passa por uma compreensão e um entendimento ampliado. E eu percebi isso, que muitas pessoas não querem ter essa compreensão, que está na sua zona de conforto, nas suas bolhas sociais de relacionamento que as confortam, é a melhor coisa, o melhor caminho. Agora, na minha perspectiva, na minha realidade, interessante é que se for pensar no âmbito de relacionamento amoroso, eu já senti algo que tenho quase a certeza que em um certo nível já não vou mais conseguir expandir essa consciência ou essa perspectiva da minha realidade sozinho. A necessidade de um relacionamento amoroso com uma pessoa, eu que sou, como que fala? Eu sou heterossexual, então um relacionamento com uma mulher vai ser a perspectiva que eu quero ter de ampliar mais essa minha consciência. E o interessante que a grande dúvida que me gerou por um bom tempo era que se eu abdicasse do nível de consciência que eu estou, não para se rebaixar ao nível de mentalidade, mas para estar de igual, para se envolver em um relacionamento em que a pessoa consiga me entender, que eu consiga oferecer algo que ela consegue absorver, ou se eu entrego o meu eu por inteiro à pessoa, mas se ela não compreende a perspectiva e a realidade de acordo com os traumas e os defeitos, entre aspas, que ela tem, talvez eu entregar o meu eu por inteiro, ela não iria compreender e teria uma certa retaliação e uns mecanismos de defesa psicológico dela. Então, isso foi talvez o que me distanciou por um bom tempo das pessoas e entendi que talvez um compromisso que todas as pessoas que começam a compreender e ter uma visão do todo tem, ou deveria ter, que muitas pessoas utilizam isso como mecanismo para fazer o mal, ou não necessariamente o mal, né? Utiliza isso para ganhar dinheiro muito fácil, né? Com ideias de coach, ideias de influenciar pelos desejos das pessoas, pela beleza, por estética, por tudo, porque facilmente você consegue vender também coisas pelos anseios, desejos, defeitos e as pessoas que buscam certas necessidades físicas e acaba influenciando pessoas que não têm essa tão consciência de que talvez todos esses tipos de coisa seriam superficiais. Mas enfim, aí seria uma outra humilde e significante opinião que não vem ao caso, mas que nesse caso, na forma de relacionar com uma pessoa, para mim era muito difícil porque com quem eu me relacionava e me entregava por inteiro, haveria uma retaliação porque as formas que eu me entregava por inteiro do meu eu mais verdadeiro mostrava muitas questões e traumas da outra pessoa. Nossa, isso ficou complexo, ficou confuso, não consegui expressar o que eu quis expressar. Mas o que eu poderia dizer poderia ser, por exemplo, assim: acho que todos que têm um certo nível de consciência e compreendem esse todo, não forçadamente deveria ter um compromisso social para puxar todas as pessoas para cima, né? No nível de consciência, para enxergar e ter uma visão um pouco mais ampla. É claro que muitas pessoas não gostariam ou não querem isso, e existem certas formas e mecanismos de fazer isso que tem que ser de máximo respeito pelo livre-arbítrio da pessoa. Então, talvez eu fazia isso de forma intuitiva ou de forma inconsciente, de querer testar como se fosse não um experimento, mas testar porque não que algo que eu faça que incomoda a pessoa, mas não deveria incomodar. Como posso dar um exemplo? Por exemplo, lavar a louça, vamos supor. E aí, se eu sei que lavar a louça nossa, mas esse não é um exemplo que eu não consegui dar. Não, não sei qual exemplo seria. Por exemplo, sei lá. Não, não consigo achar nenhum exemplo. Mas o que eu queria dizer, no fundo, era que nesse sentido de encontrar alguém, talvez seria até um fetiche do meu gosto, de que relacionar sempre com alguém que fosse e tivesse um nível de consciência muito mais acima do que o meu. Isso não como soberba, como ego, qualquer coisa do tipo, porque
a necessidade de ter um relacionamento amoroso eu enxergo mais como a união de duas pessoas para que as duas pessoas possam subir os degraus mais rapidamente. Então seria como se fosse uma escada rolante. Então as duas pessoas estariam aprendendo umas com as outras, nas suas diferenças, nas suas adversidades, e poderia potencializar para chegar numa compreensão mais profunda, além do nível físico e emocional, e chegar mais rápido no nível espiritual. Então é difícil isso, porque muitas pessoas não têm esse tipo de interesse, ou não têm esse tipo de perspectiva, ou não têm esse tipo de visão. Mas tendo esse tipo de perspectiva, essa divisão, ainda assim há possibilidade de relacionar com pessoas no sentido amoroso, mas que teriam então a mentalidade, quando eu vídeo de mentalidade, uma perspectiva de alta performance, de que quer sempre aprender e aperfeiçoar, né? Porque talvez seria esse um dos meus feitiços de se relacionar sempre com pessoa muito, muito, muito mais inteligente que eu, porque geralmente pessoas muito inteligentes, capacitadas, têm um alto grau de consciência, talvez tem muitos defeitos sociais ou defeitos de relacionamento interpessoal, mas que no fundo elas têm um grande potencial de puxar as pessoas que estão em sua volta para um nível de consciência mais acima. Mas não sei. Hoje estou muito mais aberto para querer me envolver com alguém que eu considere. Mas, igual eu disse no vídeo sobre inteligência, ainda bem que eu já fiz o vídeo sobre inteligência, quando eu digo com uma mulher muito inteligente, é naquele aspecto, não simplesmente por nível intelectual, mas de saber ser flexível socialmente e entender, compreender um pouco das nuances sociais também. Porque conhecendo eu como eu sou, dos mecanismos e das ferramentas que eu aprendi e que me ensinaram, não que é certo ou errado manipular, porque é errado, mas que por fazer isso de forma instintiva e intuitiva, tem que ser uma pessoa que entende disso, e para eu querer mostrar e oferecer o meu eu mais verdadeiro, eu só conseguiria oferecer tudo que eu tenho para alguém que entende um pouco desse tudo. Ficou confuso? Ficou, até para mim. Eu mudei um pouco os assuntos. Mas isso é um pouco do relacionamento. A ideia central de se relacionar e relacionar é você aprender a perspectiva da visão de mundo, da realidade de cada indivíduo de forma genuína, você ter uma escuta ativa e você absorver a experiência através do outro, porque as experiências do outro também servem como fator de soma para você ter uma maior perspectiva da realidade um pouco mais profunda. E no caso, uma forma de potencializar isso, por eu ter só essa visão heterossexual, para mim, eu acredito que talvez um relacionamento com uma mulher iria potencializar em muito essa minha visão, essa perspectiva, para conseguir atingir novos patamares e subir muitos mais degraus em um relacionamento de convivência em casal, por exemplo, ou amoroso. Enfim, lembrando que essa é minha mera, humilde e insignificante opinião, que talvez amanhã mude, talvez daqui 5 anos mude, mas que hoje a ideia de relacionamento um pouco é isso. E perdoe pela confusão no meio do vídeo, mas essa é a ideia também, de aprender a se comunicar cada vez um pouco melhor nesses assuntos complexos, que eu julgo complexo, que para muitos talvez seja simples, mas que para mim é muito complexo. E é isso, até amanhã no vídeo 70.